Ó, o Paulo Sérgio está negociando lá. Aí, Paulo. Aliás, eu não sei como que a FIEP e FAEP engoliram o que vocês fizeram lá. Tá? Porque vocês estão reduzindo. Pois é, então o Sandro ajudou lá, né? Então veja, vocês estão reduzindo um mês a cada ano da vigência do piso regional, que era maio, vai ser abril, 2018 vai ser março, 2019 vai ser fevereiro, e 2020 vai ser janeiro. Né? Então, está reduzindo um mês a cada ano a entrada de vigência, antecipando, mas vai receber a inflação de 12 meses. Aí fica sendo reforma. Né? E nesse cenário de inflação em queda, por partes, né? Pois é. E, no outro aspecto, nesse momento a inflação está em queda, quanto mais você antecipa o reajuste da data base, você pega a inflação maior. Tá? Então, o piso regional do Paraná vai ser muito beneficiado com essa mudança que estamos tendo aí de regra de correção regional, que também tem sido, né, um importante instrumento para a negociação salarial das categorias do Paraná, o piso regional. Né? Muitas categorias estão indexando ao piso regional e aumento do salário mínimo e tal. Então, o salário mínimo e o piso regional, né, eles são fatores importantes aqui nessa partida de 2017 para nós, que assegura o reajuste de zeramento da inflação. Tá? Agora, gente, eu até tinha feito uma tabela aqui, deixa eu pegar aqui. É o seguinte: quem tem negociação para os próximos meses, né, a inflação ela é descendente, tá? Ela é descendente, vamos ver se eu estou falando. Deixa eu passar para vocês por data base, que eu acho que isso interessa, né? Deixa eu pegar isso aqui também. O que eu estou dizendo com isso? Quem puder antecipar reajuste, é interessante fazer com previsão. Porque olha aqui, ó, as previsões. Tá? A data base de janeiro de 2017. 6,95 de lá. Fevereiro. Oi. Então, fevereiro. 5,96, olha. Fevereiro, a cadeia vai cair abaixo de 6%. Março, 5,53%. Claro, gente, isso é estimativa, tá? Mas os índices vão ficar próximos disso. Com a tendência de queda de fato. Abril, 5,54%. Aumento um pouquinho. Maio, 5,32%. Junho, 4,75%. Então, pessoal, nada da base de julho, a inflação deve ficar abaixo de 5%. Julho, data base de julho, 4,61%. Data base agosto, 4,26%. Data base de setembro, 4,28%. Data base de outubro, 4,54%. Data base de novembro, 4,80%. Sobe um pouquinho. E encerrando em data base de dezembro, com 5,22%. Então a inflação cai até o patamar mínimo de 4,26%, encerrando o ano com 5,22%. Essas são as estimativas. A data base. Tá? Então veja, a data base a partir de junho, aliás, aqui ó, em fevereiro deve ficar abaixo de 6%, fevereiro ou março. Junho ou julho deve ficar abaixo de 5%, e ficando nesse patamar, encerrando dezembro de 5,22%. Em 2018, a tendência seria também ficar no patamar abaixo de 5% em 2018. Tá? Então, isso.
Agora, eu queria só aqui trabalhar com vocês o seguinte, tá? Não tem mais coisa de 2017. A questão toda é a seguinte: aqui, nós estamos falando do PIB, né? Não quer 3,5%, que deve ter um crescimento de 0 a 1%. Tá? O que estaria puxando esse crescimento do emprego? O que pode puxar a economia em 2017? Tá? Primeiro, a produção agrícola. Né? O que vai nos salvar um pouco em 2017 é a produção agrícola. A produção agrícola deve atingir um patamar de crescimento de 15%, a safra agrícola maior. Então nós vamos ter, na questão da agricultura, uma safra melhor, um preço melhor e um câmbio melhor também. O câmbio é o dólar, né? Tá? Então isso aqui vai aumentar a renda no campo, o que ajuda principalmente nos municípios, né? Quanto menor o município, mais dependência a economia tem da agricultura. Tá? Então, a agricultura, ela vai trazer boas notícias para nós em 2017, principalmente mantendo esse clima como está, né? Que para nós é bonito a praia e tal, né? Mas para a agricultura, que chama o efeito laninha, o efeito laninha leve, ele vai intercalar momentos de calor com momentos mais frescos e com chuvas normais. Então, a agricultura vai nos trazer boas notícias aqui. Outro aspecto que também, aliás, inclusive, gente, só para você ter uma ideia, como essas coisas são interessantes. Nós não temos os metalúrgicos, a negociação da CNH e o ROD, das máquinas agrícolas. E as máquinas agrícolas já estão sentindo essa melhora na agricultura. A New Holland está aumentando, né? E a produção dela já está aumentando 20% em média sobre o mesmo período do ano passado, de outubro, novembro, dezembro de 2015. Tá? Então já estamos sentindo esse efeito da melhora da agricultura nos insumos e no caso do maquinário também. Tá? Outro aspecto aqui, com o câmbio, o dólar mais forte, tá? Isso aumenta a nossa exportação da indústria também, que vai tentar compensar um pouco a queda do consumo, das famílias. Porque, em termos do orçamento das famílias, o ano de 2017 vai ser um ano ruim ainda. Por quê? Porque nós não vamos recuperar a renda, né? O desemprego vai estar muito alto ainda. Então, a saída da crise do Brasil, nesse momento, não vai poder contar com a ajuda do consumo das famílias. Tem que são endividadas, e nós temos um juro alto ainda também. Né? Um outro fator que pode ajudar em 2017 é a pressão que nós estamos fazendo sobre o Banco Central. O Banco Central está muito atrasado, nessa linguagem que a gente chama, né? Só que você economiza, né? O Banco Central está atrasado na redução de juros. Mesmo a economia do tamanho dessa recessão, é a maior recessão da nossa história, o Banco Central está partindo uma taxa de juros de 13,75. Então a expectativa é que 11 de janeiro, quando o Banco Central se reúne lá um pouco, a taxa de juros caia para 13,25% a 13%, ou seja, uma queda de 0,5 a 0,75 pontos percentuais. Isso também poderá ser uma boa notícia no início de 2017, para dar um pouco mais de ânimo para a economia. Tá? E também as concessões e privatizações que poderiam aumentar aqui o investimento do setor privado. Tá? Então, essa é a aposta de um cenário que pode garantir um crescimento de 1% do PIB para 2017. Tá? Posso não sei quanto tempo temos, está acabando, 10 minutos. Tá? Então, isso que nós tínhamos aí. Tá? Eu queria falar então aqui também, nesses 10 minutos finais, sobre o Paraná, os estados e o mundo. Né? Dá tempo? O Paraná está no mundo, internacional também. Mas vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Oi? O mundo todo. Olha aqui. Nós temos aí, acho que tem aqui os servidores, né, São Miguel.
tem Itaipu, tem mais quase um sindicato de servidores, federação tem vários e tal. O que está ocorrendo, né? Vamos falar da dinâmica das finanças dos municípios, tá? Dentro dessa crise aí também. Acho que tem que apagar assim. Bom, gente, é o seguinte. A receita do município, ela depende, né, de quanto está crescendo a economia. Porque receita do município, do Estado da União, ele se dá pela mercadoria, pela quantidade de mercadoria vendida e pelo preço da mercadoria, ou do serviço também. Então, a receita sempre é dada pela quantidade versus o preço. Então, quando a empresa está vendendo mais, o preço maior, aumenta a receita do ISS, do ICMS e do FGTM. Né? Então, como eu falei para vocês, quando o PIB, né, quando o PIB cai, isso representa o quê? Quando eu falo assim, olha, o PIB caiu 3,5%, isso significa que a quantidade de produção caiu 3,5%. Porque normalmente já está tirado o efeito da inflação. Né? Como nós estamos tendo uma inflação de 6%, a gente pode dizer o seguinte, olha, a economia nominal cresceu 2,5%, que foi 6% de inflação, menos 3,5% de quantidade. Tá? Então, as receitas dos municípios, de fato, tiveram esse impacto da recessão. Quando o prefeito lá está reclamando, ele está reclamando certo. Só que o seguinte, aqui no Paraná nós tivemos uma situação diferenciada. Por quê? Porque lá em 2015, o governo do Estado, ele aumentou em maio de 2015, aumentou o ICMS em 40% a alíquota do ICMS e o do IPVA em 50%. Então, os prefeitos, as prefeituras tiveram, não sei lá, agora se conhecia não, você que estava lá em Campo. Aqui o que aconteceu? Tá? As receitas do Estado, dos municípios, de maio de 2015 a abril de 2016, foram beneficiados com essa medida do governo do Estado. Então, os repasses do Estado melhoraram, o que amenizou o impacto da recessão no município. Tá? Então, esse é um fator. O segundo fator é que os municípios também receberam agora, em novembro, o recurso da repatriação, aquilo que eu falei para vocês lá, né? Do dinheiro que estava no exterior de alguns brasileiros, 170 bilhões. Né? Então, os municípios receberam recurso da repatriação em novembro, e que talvez recebam também mais uma parcela em dezembro das multas, que está em negociação ainda. Né? Então, isso está ajudando as prefeituras. E tem um terceiro aspecto. Nos municípios lindeiros, a gente chama de lindeiros, municípios ao lado, nos arredores do Lago Itaipu, que recebem royalties, os royalties foram beneficiados com o aumento do dólar. Então, gente, as prefeituras tiveram uma arrecadação que tem variado aí no patamar, eu diria assim, vou chamar aqui, depende de cada município, tá? Mas aí de 6% a 12%. Numa recessão, esse é um bom crescimento da receita. Veja, a economia está caindo, mas se tiver um crescimento da receita. Agora, por que muita prefeitura está em crise? Porque tem a despesa. E aí depende de como foi feito o controle da despesa.
Por exemplo, tem muita prefeitura querendo trocar condicionado, como São Miguel lá. Né? Então, muita prefeitura vai trocar condicionado, vai na lei eleitoral, que não teve um controle sobre custeio, ou que majorou, né, os contratos de serviços, por conta também da questão eleitoral. Então, houve esse fator da despesa. Então, a receita, em que pese a recessão, teve um bom desempenho. Né? E agora, para completar o seguinte, e o estado do Paraná? Por que o estado do Paraná está tão diferente assim? Né? Primeiro é o seguinte, gente, a crise que o Rio de Janeiro está vivendo agora, o Rio Grande do Sul está vivendo agora, né? O Paraná já viveu em 2014, no final do primeiro mandato do governo Richa. O primeiro mandato do governo Richa, ele entregou o Estado com um déficit aí, de estima de 4 bilhões aproximadamente. Né? E não foi por causa da recessão daí, foi por conta da gestão dele. Então, o que ele fez? Ele fez um pacote lá no início de janeiro, que foi esse pacote do aumento do ICMS, do IPVA, ele tomou uma parte dos recursos da Previdência. Então, o que foi? O Paraná teve uma crise antecipada. Né? E também o secretário da Fazenda atual atuou no de ferro sobre a despesa. Né? E com isso, conseguiu fazer o ajuste antes dos outros estados. Em que pese, 77% do ajuste que o governo fez foi obtido, os recursos foram obtidos a partir dos servidores do Estado. Foi 1 bilhão e 800 milhões que colocou da Previdência, o adiamento da data base de maio de 2015. Então a gente fez as contas, 70% do pacote do governo Richa que mandou foram os servidores. Né? Mas enfim, com isso tudo, o Estado conseguiu sair na frente dos estados. E hoje, de fato, está numa situação econômica e financeira bem melhor que os demais estados. Inclusive, na negociação que nós estamos fazendo com o governo do Estado, a gente tem sido até mais otimista que o governo do Estado. A gente tem dito que a receita do Estado deverá crescer este ano 6% a 7%, e o governo admite que vai crescer 3,5%. Falta um mês para a gente ver quem tem razão. Né? Mas foi isso que sustentou a nossa briga com o governo para poder conceder o reajuste dos servidores da data base e romper o acordo. Né? Estava previsto o reajuste em janeiro e maio e ele não concedeu. Então, gente, os 30 segundos finais, parte da questão internacional, nós temos aí o Trump nos Estados Unidos, que vai mudar muita coisa também. Tá? A médio prazo, essas mudanças afetam o Brasil, porque o Trump quer utilizar a política fiscal, quer dizer, vai reduzir carga tributária, vai diminuir a enriquecer. Isso faz com que, quando você vai literalmente juros, o dólar sai dos países periféricos para os Estados Unidos, isso não é bom para nós. Né? E queria terminar dizendo o seguinte: eu falei muita coisa aqui, expectativas que podem acontecer em 2017. Mas é importante frisar aqui o seguinte: 2017 não está dado. Tá? Ele vai acontecer ainda. Aqui é estimativa que pode acontecer. E essas estimativas podem se confirmar ou não. Por quê? Porque tem muitos atores jogando. E nós somos um desses atores. O movimento sindical é um ator importante nesse jogo. Né? Então, para essas coisas se concretizarem, né, melhor ou pior, melhor vai depender de nós. Nós temos que fazer o melhor. Né? Pior vai depender dos outros. Né? Agora, nós estamos nessa luta. Então, nós vamos ter desafios de 2017 muito grandes. Como, por exemplo, a reforma da Previdência que está aí, a reforma trabalhista que virá, a gente já está vindo contra gotas, né? Enfim, são muitos os desafios. A intenção aqui foi trazer um pouco desse lado, para que a gente se prepare, descanse bem, né? Aproveite a praia também, descanse bem. E em 2017, vamos precisar de muita energia para a gente mudar. As notícias sobre isso estão apontadas para nós. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Luciano Ânzio, né? Então, eu sou daqui do SAI, né? Então, o João também já me denunciou, mas eu me sinto em casa, no Brasil há mais de 30
anos na São Paulo do Brasil. Bom, o tema, gente, é um tema muito quente, né? A previdência é um tema importante em qualquer contexto, porque a gente vive o nosso trabalho por 20, 30, 40 anos, mas a gente vive em previdência geralmente muito ano. A gente tem que olhar, porque se a gente, nas nossas entidades sindicais, nossas organizações, os trabalhadores, dedicamos interesse e atenção do mesmo tanto ao contrato de trabalho e para a previdência, né? Às vezes a previdência é a prima pobre, né? Mas depois que os cabelos ficam anos, até carne, a gente vê que é necessário cuidar desse tema. Então é sempre importante, mas conjunturalmente também é mais importante ainda. Então vamos ver um pouco a ideia desse tema e abordá-lo. Vou fazer uma exposição de mais ou menos 1 hora e depois abrir um pouco para pergunta, debate e resolver a exposição. Bom, na verdade, eu vim aqui também me apresentar. Eu sou consultor em previdência e gestão de pensão, previdência social e também previdência no fundo de pensão, como várias categorias tem, por exemplo, o pessoal da Fundação Copel aqui, universitário, os bancários, eu tenho aqui uma técnica, Nacional do Brasil, Caixa, também os bancos Santander, Itaú, e assim por diante, tem previdência. Tá? Mas, então, hoje também agradeço pelo convite e pela oportunidade do Paulo, todo mundo na pessoa do Paulo, e na verdade estou fazendo também aqui o lançamento do meu livro, é um livro simples, a capa é essa, que é a Previdência Social. Na verdade é um livro que se destina não aos estudiosos. Os estudiosos às vezes falam para si próprio. Um livro que tem para ser mais acessível para debater com os trabalhadores esse tema, que é objeto grande desse conhecimento. Então, por incrível que pareça, todos nós precisamos de previdência, mas não é matéria de ensino na escola. Quando eu, no primeiro emprego, o patrão não me disse o que é previdência, quando eu tenho que procurar saber, as pessoas sabem as coisas de forma muito aproximativa. Muita gente, por exemplo, qual é o valor da aposentadoria? A média dos últimos 36 meses. Muito bem, mas isso é verdade até 1999. Passaram-se quase 20 anos e mais assim a pessoa não sabe. Então, assim, dentro do livro, de bolso, para o trabalhador ler, quando vai de ônibus para o trabalho, para o professor ler, quando dá aula na escola, para nós explicar para nossos filhos, para nós mesmos tirar dúvida. Então, depois o Paulo vai distribuir esse livro para todo mundo. Sim, os ausentes não. Perfeito. Então, previdência. Vamos começar do começo, gente. Eu sei que tem gente aqui muito já sabida, mas eu vou começar do começo de maneira bem direta. A previdência nasce da seguinte pergunta: o trabalhador se questiona. O que eu vou fazer? Hoje me mantenho, consigo pagar minhas contas porque trabalho, tenho um salário. E depois, quando eu não terei mais salário, como é que eu vou fazer? Então, a ideia é o seguinte: a previdência, ela responde, é a resposta que a sociedade deu às seguintes questões, que é chamada riscos sociais. São os riscos que fazem com que eu perca os rendimentos do meu trabalho em determinadas situações. Quais? Velhice, doença, invalidez, morte, reclusão, gravidez, desemprego. Incrível, porque muita gente não sabe que também o seguro-desemprego é um benefício previdenciário, porque o desemprego involuntário é algo que tira o trabalhador
o rendimento do seu próprio trabalho. E olha só, depois a gente vai ver que, inclusive, o seguro-desemprego, ele é muito achatado os valores em relação aos benefícios da Previdência e o prazo de pagamento é muito curto, né? É a perna manca dessa centopeia da Previdência, né? Então, vamos lá. Quais são as formas de proteção previdenciária? Né? Olha, sempre existiu a Previdência Pública? Não. A Previdência Pública é algo relativamente recente. Em janeiro, o Dia do Aposentado, se celebrará o próximo ano, 94 anos da Previdência no Brasil. Ele se tende a dizer que o marco zero da Previdência no Brasil, a Lei Eloy Chaves, de 1923. Então, ele instituiu a Previdência para a categoria dos ferroviários. Naquela época, o Brasil era muito um país que produzia matéria-prima para exportar. E as ferrovias eram os corredores de exportação. Então, para o Estado era muito importante tratar bem os garantidores da riqueza nacional, a riqueza minha exportação. Então, começou com os ferroviários, etc. Mas, e antes da Previdência Pública? Como é que a gente lidava com isso? Na verdade, tem formas mais rudimentares, mais artesanais de lidar com o problema de garantir rendimentos aos trabalhadores depois que eles não recebem mais salários. Uma é a poupança individual. As pessoas hoje, não é só poupança no banco, não é só depósito bancário, investimento, mas muita gente, principalmente os pedreiros, os mestres de obra, começa a dizer: olha, estou ficando velho,